Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. É aqui Sputnik Internacional para os senhores e para as senhoras. Pena de detenção se aproxima. Uma boa pergunta. Chegou a hora de acusar Sorinhos e seus associados. O David Koch não usou o Jorge Soros como exemplo, mas ele foi bem claro que depois de uma detenção de uma pessoa importante da DS e o Jorge Soros, tem todas essas características. Ele é um ótimo candidato. Haverá detenções em massa em todo o mundo. Inclusive, isso foi profetizado pelo arcanjo Miguel. Ok, meus amigos? Isso já faz muitos anos. Essa é uma longa história, daqui a pouco eu vou contar em detalhes para vocês. Lembrando que o Edgar Cayce também recebeu várias profecias do arcanjo Miguel, que nada mais é que um ser interdimensional. As acusações de extorsão contra Jorge Sorinhos e seus filhos Alexinhos devem ser apenas o começo. Sim, é apenas o começo. Vai abrir a porteira de detenções em massa. A partir vai ser o ponto de partida para que todos os trevosos, começando dos Estados Unidos e no mundo inteiro, paguem, vão ter que responder pelos seus atos. Vão ser todos responsabilizados. É uma verdadeira limpeza a nível global. Disse o comentarista político do colunista da Newsmax, Michael Shannon, da Sputnik Internacional. Loirão disse que eles deveriam ser acusados sob a lei de organizações corruptas, no caso, a lei que julga a máfia, que é a lei Rico, normalmente usada para atingir a máfia e outras empresas do crime. Abre aspas. O dinheiro de Soros financiou direto ou indiretamente tumultos, destruição, interferência, inclusive, no pleito eleitoral de várias nações do mundo. E ele utilizava também como parceria, ele fazia parceria, aliás, com a US8, né? Isso inclusive foi denunciado pelo Mike Pence, junto com a Venezuela, está envolvido até com o Madurinho. Tive que o sistema de justiça de 2 níveis, que deixa marxistas e minorias impunes com uma advertência e sujeita conservadores, né, e brancos e a força total exagerada da lei. Fecha aspas. Diz Sharon, enfatizou que o bilionário e seu filho deveriam ter tido uma acusação rico anos atrás. Tá vindo, antes tarde do que nunca, né, analista? Pois é, deveria mesmo. Soros pode ser detido, pode ficar atrás das grades? Muito possivelmente. A condenação e a prisão de Sorinhos depende de onde Loirão busca a acusação. Eu acho que o Loirão sabe o que está fazendo. Ele não vai cometer um equívoco. Em Washington, D.C., onde um grande júri é muito liberal, está fadado ao fracasso. Mas na Flórida é diferente. Oklahoma, idem, assim como o Texas, podem realmente funcionar para que o Jorge Sorinhos e seu filho sejam detidos. O isolamento legal que a riqueza de Soros proporcionou no passado, lembrando que o Jorge Sorinhos já está com mais de 90 anos, está com 95 anos, e quem assumiu os negócios da família foi o seu filho Alexinhos, que inclusive esteve no Brasil, já disse isso na última live, se encontrando com o ministro aqui, o Maldade, do Lulu. Está desaparecer. O governo Loirão está pronto para ir atrás dele. Todas as ONGs que ajudaram Sorinhos a financiar e implementar a invasão de imigrantes ilegais nos Estados Unidos deveriam ser submetidos à lei Rico. Os executivos deveriam ser todos presos. Então isso aqui vai abrir a porteira, porque vejam só, a partir do momento que a lei Rico for acionada, e isso foi proposto pelo próprio Loirão, não é só o Jorge Sorinhos e o Alexinhos, todos os envolvidos. Vai vir de baseada, né? Serão centenas, talvez milhares de detenções. Esse vai ser realmente o começo, o marco das prisões que vão se iniciar, que vão eclodir nos Estados Unidos e irão se expandir para o mundo inteiro. Impressionante, incrível o ritmo dos acontecimentos. Soros versus Loirão. 2 visões de papel global dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que até pouco tempo atrás servia os antigos senhores do mundo. E um dos pilares dessa manipulação,
Com certeza era este senhor aí, o Jorge Sorinhos, que tem olheiras em cima de olheiras, né? Uma olheira em cima da outra. Várias camadas de olheiras. O analista brasileiro William Gonçalves, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é um analista brasileiro, disse à Sputnik Internacional que o confronto entre Jorge Sorinhos e o Loirão reflete estratégicas opostas para obter o poder nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. É uma verdadeira batalha épica entre o globalismo e o antiglobalismo. Ele observou que Sorinhos financia organizações em todo o mundo. Em todo o mundo. Aliás, se existe um representante de superfície, esse representante é o Jorge Sorinhos e o seu filho. É claro que tem alguns analistas que, de forma equivocada, colocam o Jorge Sorinhos como grande cabeça da DS. Não, ele não é o grande cabeça. Mas na superfície, com certeza, ele é um dos principais. O grande cabeça, a gente sabe onde está, onde se encontra, é no mundo underground, que são os Majestic 12. Interfere na política interna. É verdade. Interna e externa também. Sobre a bandeira de defesa da democracia. Já viram um slogan semelhante? Eu já vi. Tudo em defesa da democracia. Acrescentou que o movimento espontâneo de rua não existe em verdade. Ele financia vários protestos para tentar estabilizar vários países diferentes. Ele faz isso na Hungria, ele fez isso no Brasil, ele fez isso também na Ucrânia, fez em vários países da União Europeia, é a especialidade dele. Tanto é que as organizações dos Sorinhos são proibidas na Hungria, assim como na Rússia. Ele foi devidamente expulso. Todas as suas organizações não podem atuar tanto na Hungria, na Bielorrússia também, na Sérvia, assim como na Rússia. Sempre há alguém por trás da logística e do financiamento. Desde a Segunda Batalha, desde o final, desde o término da Segunda Batalha Mundial, fundações dos Estados Unidos influenciam a política interna globalmente. A política de vários países do mundo. Especialmente na América Latina. Sim, a influência do Jorge Sorinhos é realmente incrível, principalmente aqui nos países da América Latina. Vocês sabem, Venezuela, Brasil, Colômbia e afins. Segundo Gonçalves, Sorinhos representa o globalismo intervencionista. Verdade. Enquanto o Loirão rejeita a globalização, como eu havia dito, uma batalha, os dois representam o globalismo e o antiglobalismo. Por considerá-la prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. Ele disse que a Usantia foi central para a agenda globalista. Sim, uma pessoa lúcida, isso é maravilhoso. A questão da Ucrânia, e todos que defendem a Ucrânia, na verdade, um proxy, não é? Ou seja, um elemento para propagar o subsídio, uma ponta de lança para propagar o globalismo, ou seja, a tecnocracia a nível mundial e uma ditadura. Só que tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoa na direita que defende a Usantia do Zé, na Ucrânia. Com o filho de Soros, Alex apoiando totalmente o Vladimir Zé. Pois é. Os Estados Unidos deram empréstimo à Ucrânia, e a Ucrânia comprou armas dos Estados Unidos, alimentou a indústria militar e entrou em dívida, disse Gonçalves. Zelensky, Zé, tentou manter esse acordo. Loirão atrapalhou esses planos. Verdade. Porque ele é antiglobalista. E está querendo o quê? Propagar a paz. Maravilhoso, realmente espetacular. Uma visão lúcida aqui. Parabéns ao analista brasileiro William Gonçalves. Realmente eu assino embaixo da sua análise, uma análise bastante assertiva. Enquanto isso, meus amigos, o Loirão revoga a segurança da Kamala. A Kamala está dando piti neste instante. Está muito brava, está revoltadíssima, em meio a tensões crescentes. Em 29 de agosto de 2025, o presidente Loirão revogou a proteção de serviço secreto da ex-vice-presidente Kamala Harris, anulando uma extensão de 1 ano concedida pelo BIDE. Então, o BIDE ele prorrogou esse serviço de proteção por 1 ano, quando o normal, pela Constituição, é de apenas 6 meses. A decisão que entrou em vigor no dia 1º de setembro ocorre quando o Harris se prepara para uma turnê nacional de divulgação do seu livro.
levantando preocupações com a segurança em meio às tensões políticas em curso. Críticos, incluindo líderes democratas, condenaram a medida como uma retaliação mesquinha, como o Leirão é malvado. Enquanto os republicanos defenderam como a adesão ao período padrão, é lógico, se foi utilizado esse prazo para todos os ex-vice-presidentes, porque tem que ser diferente com ela. Óbvio. Claro, evidente, isso é uma questão de coerência. A ação ressalta o aprofundamento das divisões partidárias, com potencial risco à segurança de Harris, destacados por seu histórico de ameaças. Quem de fato é ameaçado foi o Loirão, né? Inclusive atentaram contra a vida dele 3 vezes. Que eu saiba, não teve nenhum atentado contra Harris, pelo que me consta, pelo menos. Senador Jim Banks. Post. Senador Banks. A ex-vice-presidente, o ex-vice-presidente Mike Pence, lembra dele? Que foi um antigo, no primeiro mandato, na primeira gestão do Loirão, perdeu sua equipe de serviço secreto 6 meses após deixar o cargo, que é o normal, é o padrão. Por que a Harris deve ser tratada de forma diferente? É uma ótima pergunta, realmente. Pois bem. Enquanto isso, meus amigos, aconteceu um atentado lastimável, horrível, horrendo, nos Estados Unidos, onde um atirador anônimo, agora a gente já sabe, foi identificado, ali, cometeu várias vítimas, estavam pequenos numa missa. Pequenos numa missa foram vítimas desse monstro. Está aqui na tela para vocês. Ataque mortal em escola católica de Minneapolis. Foi algo realmente abominável, horrível. Tira a vida de jovens. Aqui, última atualização para vocês, meus amigos. Em 27 de agosto de 2025, um tiroteio devastador na escola católica Annunciation, em Minneapolis, ceifou a vida de 2 pequenos e feriu outras 17 durante um culto, uma missa. Quer dizer, uma pessoa totalmente desequilibrada, anticristã, é uma coisa realmente abominável. O agressor, Rob Wistman, de 23 anos, algo totalmente fanatizado, né? Fanatismo. Fanático extremista de esquerda. Rob Wistman, de 23 anos, ex-aluno, agiu motivado por obsessão em tiroteios em massa. Ódio antirreligioso e arrependimento pessoais sobre a transição, conforme detalhado em um manifesto. Inclusive, ele fez esse manifesto todo em russo, que é até agora não sei como. É bem estranho mesmo, muito estranho. O atirador da Igreja Católica de Minneapolis foi identificado como Rob Wistman. Está aqui a foto dele, no miliante. O que você nota nessa pessoa? É uma boa pergunta. Agora, tem algumas particularidades que chamam bastante a atenção sobre esse episódio. Aqui, postagem do Shadow Ezra, do X. O fotógrafo transgênero de Minneapolis, que seria o autor deste atentado horrendo, fez um desenho de si mesmo, está aqui para vocês, ao lado, se vendo como um demônio no espelho. E de fato ele é mesmo, está aqui. E o demônio falando para ele aniquilar todos os pequenos e depois ceifar a sua própria vida. Está aqui para vocês, meus amigos. O caderninho deste elemento. Tá aqui, ó. Pois é. Um ser demoníaco. Pois é. Um desenho de si mesmo, mas no reflexo do espelho ele apareceu como um demônio. Ele se viu como um demoníaco, ou estava tentando dizer que estava possuído. Em russo, ele escreveu a seguinte frase: quando isso vai acabar, ajude-me, eu não quero, ajude-me. E o demônio, no caso, falando na cabeça dele: tire a sua própria vida. Tire a sua própria vida. No final. Impressionante. Polo da Verdade. Vamos linkar com essa informação aqui. Do Future Forecast. Presidido pelo Dick Algary. Falando sobre o 3i Atlas. Não só sobre o 3i Atlas, mas implicações também globais. Do momento ímpar, singular que estamos vivenciando. Prestem atenção. Future Forecast, grupo. É um grupo famoso de visualizadores remotos que realiza visualizações remotas de eventos que acontecem no mundo. Inclusive foi citado na live de quinta-feira, mas eu vou me ater num tópico aqui
que é relevante a este tema. Para encontrar a verdade e prever eventos que estão prestes a se desenrolar. Recentemente, eles conduziram uma sessão de visualização remota, ou seja, são agentes psiônicos, ok? Treinados, muito bem treinados, que utilizam um protocolo análogo à da CIA, do protocolo do Stargate da CIA. Pois bem, de alvo cego, usando 4 de seus visualizadores remotos no interestelar objeto 3 Iatras. Os resultados foram chocantes. Presta atenção. O visualizador número 1 descreveu as civilizações antigas. Sim, civilizações antigas. Mesmo porque o 3 Atlas é muito antigo, está ativando as arcas, que são antigas também. Que estão aqui há milhares e milhares de anos. Antes, estão aqui desde o tempo da Atlântida, antes do dilúvio universal, do grande cataclisma. Inundações catastróficas e estruturas enterradas debaixo d'água. Com certeza aqui está se referindo não só às arcas, mas também às pirâmides de cristal. O visualizador número 2 descreveu entidades demoníacas. Por quê, meus amigos? Os escuros, já mostrei para vocês, Dr. Greer já falou inúmeras vezes, o próprio Ross Contart, o rancho Skinwalker, no rancho Bradshaw, no Arizona, eles estão invocando seres das trevas, entidades extrafísicas negativas, para tentar burlar, para tentar sabotar a dama e conduzir o mundo numa onda de negatividade. É isso que eles estão fazendo. Por isso que o Dr. Griff está instando a todo momento para que as pessoas possam invocar seres positivos através dos protocolos C5. Por isso que esse canal aqui, quase que toda vez, já está até enchendo o saco de vocês, fala protocolo C5, união sagrada, meditação. Porque está difícil união sagrada, está difícil protocolo C5, pelo menos meditação para atrair esses seres positivos. Tudo contribui, tudo agrega. Erupções solares, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que é também uma forma de ativação. E cerimônias ritualísticas. Pois é. Interessante. Então vamos nos ater única e especificamente a esse tópico aqui, a esta informação. E as provas são inúmeras, elas sobram. Por exemplo, uma entidade não humana, aqui, meus amigos, centro do relatório UAP, uma entidade não humana supostamente saiu do portal do CERN, sentou-se à mesa, em sua segunda visita pegou o cachecol, parece loucura, até você ouvir a fonte. Quem é a fonte? Não é um maluco, não, é uma doutora, PhD, que trabalhou no CERN. A doutora é nome difícil de pronunciar, Stuchenberg, cientista da OMS e da ONU, trabalhou na OMS, trabalhou na ONU, então, com certeza é uma fonte credível. Eu acho que ela não é maluca, não. Com mais de 30 anos de experiência. Absurdo? Provavelmente. Estão compreendendo, meus amigos? Eles fazem isso. Eles estão desesperados invocando seres negativos. Dr. Greer tem inúmeras testemunhas militares, presta atenção, testemunhas militares, que atestam que o rancho Skinwalker é um local de testes para invocar seres negativos de outras dimensões. Assim como aconteceu com o jovem Duncan Cameron, no Projeto Montauk, que foi retratado no livro Projeto Montauk, de Preston Nichols, que liberou um monstro de outra dimensão. O que acontece é que seres extradimensionais podem permanecer fisicamente por pouco tempo, utilizando o quê? A frequência, a energia, a força vital das pessoas em certas circunstâncias específicas, eles podem até mesmo se materializar fisicamente. Mas é por pouco tempo, provisoriamente. Em nossa realidade, atuando na maior parte do tempo como entidades espirituais. Para estarem aqui, necessito da energia e frequência negativa das pessoas. Por isso, os rituais devem ser replicados continuamente para poder o quê? Manter a conexão. Então, esses rituais malignos são feitos continuamente. Por isso que o ritual de união sagrada tem que ser feito todos os dias, ou um dia sim, um dia não, ou pelo menos 2 vezes por semana. Meditação todos os dias, para se contrapor aos negativos, porque eles estão desesperados. Eles trabalham, eles não perdem tempo, eles não ficam de folga, nenhum dia. Pois bem. Só para vocês terem uma ideia, como que eles atuam com seres extradimensionais, isso aqui, meus amigos, eu tirei do próprio site, presta atenção, na página
do Facebook dos Rotide. Os Rotide tem uma página no Facebook. Só que é uma foto postada por eles. Aqui fica comprovado que os seres que dão assistência aos escuros não são físicos. Não. São extrafísicos. Tratando-se de entidades extradimensionais que, em condições específicas, podem ser capturados em fotografia. Claro, olha só isso aqui, meus amigos. Aqui está um membro da família Rotide. Olha só. Aqui, olha isso aqui. 2 olhões, olha o tamanho da cabeça. Tá aqui. Se fosse um ser físico, com certeza teria sido identificado. Por que ninguém identificou? Ninguém identificou porque é um ser extrafísico. Isso é até uma obviedade. Só pode... E ele foi simplesmente flagrado em fotografia. Que é a única forma de flagrar, identificar esses seres. Misterioso povo da sombra. ETs viajantes do tempo ou seres interdimensionais? Seres extrafísicos. Segunda opção. De acordo com uma pesquisa paranormal, aqui, Hollis, o povo da sombra é constituído de entidades sobrenaturais maléficas. Embora seja remotamente possível que o povo da sombra pode lhe machucar fisicamente. Lembrando que a maioria, quando esses seres se manifestam fisicamente, eles preferem a forma de reptiliano e a forma de Grey. É por isso que os reptilianos e os Greys são tidos como malvadões, compreendeu agora? Na verdade, são apenas manifestações físicas de seres extrafísicos. Ser extrafísico, na verdade, pode assumir a forma que ele bem entender. A sombra poderia machucar fisicamente, talvez através do deslocamento de objetos, mas eles provavelmente irão atacar emocionalmente, pois o medo é o que os alimenta. Medo, ódio, cancelamento de pessoas, tragédias é o que alimenta esses seres. Pois bem. E aqui está a doutora Eve Lorgen. Doutora Eve Lorgen, que é autora do livro Love Bite, A Mordida do Amor. Assim também como outros livros. O Lado Negro do Cupido, por exemplo. O mais impressionante é que pessoas que tiveram essas experiências negativas têm sensações de serem vigiadas por seres das sombras. Visões de Dogman, ou seja, tipo um lobisomem, que acontece, por exemplo, no Rancho Skinwalker e no Rancho Bradshaw, amplamente documentado pelo Ross Contert. Vampiros e monstruosidades diversas, que muitas vezes se apresentam como entidades femininas e masculinas, que são os sucubos e sucubos. Como indicado pela doutora Eve Lorgen e pelo Preston Nichols também. Sem falar da doutora Tanner. Essas abduções, na maioria dos casos, são originadas de dispositivos psicotrônicos reproduzidos em naves próximas à vítima. Naves interdimensionais, onde instalam anexos, para que a pessoa possa replicar o medo, ficar naquela vibração de medo, como se fosse uma espécie de prisão. Onde instalam anexos, inclusive, esse é uma das especialidades da Eliette, é tirar esses anexos. Onde instalações e anexos como retransmissores interdimensionais de entidades negativas. Pois é, meus amigos. Por isso que é importante. Para você anular isso, é só estar o quê? É fácil. Estar em alta frequência. Você que é casado, estar ali unida emocionalmente, fisicamente ao seu esposo e vice-versa. Meditação, frequência elevada e, acima de tudo, protocolo de contato. Importantíssimo. Lembrando, meus amigos, que isso é desespero. Os escuros estão desesperados. Por isso que estão fazendo essas invocações. E cabe aos espertos cumprirem o seu dever de casa. Sombra de Ezra, mudando de assunto agora, meus amigos. Bill Clinton, o tio Bill, Bill Clinton, aqui não é o tio Bill, não, é o Bill Clinton mesmo, ex-presidente dos Estados Unidos, revelou que sua saúde está piorando novamente. Parece que ele vai desta para melhor, no caso dele, talvez para pior. Depois que ele e a Hillary foram vistos saindo de um Eptons, com um desfibrilador. Tá bem mal mesmo, hein? Lembrando que o Bill, o ex-presidente americano, tem problemas cardíacos severos. Então faz sentido ele ter, sim, em sua posse aqui, um desfibrilador na mão. Um dispositivo capaz de reanimar o coração. É uma ferramenta reservada para momentos de vida e desencarne.
Será que o fim dos Clinton está próximo? Muito provavelmente. E tá aqui para vocês, meus amigos. Aqui na mãozinha dela, aqui é o desfibrilador. Que puxa vida, né? Lembrando que ele tem um histórico, né? Isso já é conhecido de todos. É cardíaco bastante preocupante. Enquanto isso, o Robert Kennedy Jr. não está de brincadeira. Ele quer realmente acabar com a DS, com o FBI, para abrir alas para as Mad Bad. Robert Kennedy Jr. expulso o diretor da CDC. Eu vivi para ver esse tipo de coisa acontecer. Em conflito com políticas de substâncias. Última atualização. Tá aqui para vocês, meus amigos. Tá no X. Tá aqui no Fed. No X. Te retirei essa notícia aqui diretamente do X. Robert Kennedy Jr. Notícia totalmente verificada. Como secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, demitiu o diretor do CDC, no caso, a Susan Monares, de 28 de agosto de 2025, devido às disputas sobre políticas de substâncias. Ele quer o fim da regulamentação, da obrigatoriedade. Acabou. Desencadeou demissões em massa e uma greve de centenas de funcionários. Ficaram revoltados com a ação do Robert Kennedy Jr. Estou fazendo protestos, greve geral, tentando aqui pressionar o Robert Kennedy Jr. para voltar atrás. Mas ele não vai voltar atrás, não, pode ter certeza. A sede da agência de Atlanta, no dia seguinte, nomeado diretor interino, o Jim O'Neill, ligado a Peter Thiel, do Vale do Silício, tem sido criticado por priorizar a desregulamentação em detrimento das evidências científicas, entre aspas, tá, meus amigos? A turbulência gerou divisões políticas com os democratas, como Chuck Schumer, exigindo que a destituição de Kennedy, que ele seja demitido do cargo. E republicanos elogiando, por sua vez, a ação de Kennedy. As reformas como passo para restaurar a credibilidade da agência, em meio a debates em andamento sobre saúde pública e a obrigatoriedade das substâncias. Acabou. Pois é. Republicanos contra loirão. Robert Kennedy Jr. estava numa entrevista e ele é autor dessa frase aqui, meus amigos, que eu faço questão de compartilhar com vocês. Robert Kennedy Jr. Precisamos parar de confiar nos especialistas, porque isto é tecnocracia. Confiar nos especialistas não é uma característica da ciência ou da democracia, é uma característica da religião e do totalitarismo. Sim. Aliás, o sonho de consumo do Jorge Soros, Davos, é o quê? Um governo tecnocrata a nível mundial. Aonde técnicos, especialistas vão ditar como você vai cuidar da sua saúde, das suas finanças, um mundo distópico aonde você não terá nada e será feliz. Sistema de crédito social, todas essas coisas maravilhosas, né? Você vai comer insetos. Tudo isso, meus amigos, tem origem o quê? Na tecnocracia. E é exatamente isso que Robert Kennedy Jr. está combatendo, assim como o loirão. Cada um na sua esfera, cada um no seu quadrado. No caso do Robert Kennedy Jr., é concernente à saúde. O loirão já é algo mais amplo, principalmente ao que se refere às políticas externas e internas dos Estados Unidos. Fantástico. E agora, atualização do 3i Atlas, do Avilon Web. Meus amigos, o 3i Atlas, cada vez mais, ele está se mostrando e se revelando de uma forma que nem os cientistas mais céticos podem negar. Porque cada vez mais as evidências estão sendo esfregadas na cara da comunidade científica mundial. E por mais cético que você seja, o próprio Avilon Web disse, daqui a pouco, se as evidências, se as coisas continuarem nesse ritmo, os Estados Unidos, a Rússia vai ter que vir publicamente confessar a existência dos extraterrestres e a revelação simplesmente vai acontecer. É impressionante. A fábrica de níquel e cianeto no espaço. Porque o 3i Atlas está realmente demonstrando isso. A Avilon Web acaba de publicar um artigo sobre novos dados do 3i Atlas. Eles encontraram algo que nenhum cometa deveria ter encontrado, mesmo porque não é um cometa. As evidências sobram. Níquel sem ferro.
Lembrando que todos os cometas têm ferro, predominância de ferro, né, e não níquel. Agora, o 3I Atlas é praticamente formado por níquel, unicamente. Cianeto fluido na pluma. Isto é engenharia. Ou seja, isso foi feito deliberadamente. Isso não pode ser obra da natureza. Quem está dizendo isso não sou eu, precisa acreditar em mim. É o Avi Loeb, cientista renomado de Harvard. E não é só ele, não. Tem outros PhDs com coragem também que já estão se levantando. Normalmente, os cometas apresentam níquel e ferro juntos, forjados lado a lado em supernovas. Mas o 3I Atlas é totalmente diferente. Há apenas níquel nele, única e exclusivamente. É exatamente isso que acontece quando se refina ligas de níquel com carbonila de níquel, um processo que é industrial. E a natureza, pelo menos, pelo que se sabe dentro da ciência, não faz isso. Não faz. Isso aqui é uma tecnoassinatura que comprova que o 3I Atlas é de fato artificial. E se ele é artificial, ele não foi feito aqui na Terra, né? Então, qual a conclusão que se chega? É um artefato alienígena. Isso não parece um cometa? Produção de cianeto de 20 gramas por segundo, perda de níquel 5 gramas por segundo. Ambos aumentam acentuadamente à medida que o objeto se aproxima do Sol. A natureza não refina o níquel enquanto libera gás cianeto, mas as fábricas que fazem isso. Isso é um processo artificial. A natureza não reproduz isso. Quem está dizendo isso é o Avi Loeb. E é muito bom vocês pegarem uma notícia dessa e compartilharem para o seu amigo cético. Então, o que estamos vendo aqui? Uma rocha morta não separa o níquel do ferro. Não faz isso, que é o caso de um cometa. Asteroide não é mesmo. E também, agora está praticamente comprovado que também não é um cometa. Ele não libera cianeto como uma chaminé. Ele não voa em uma trajetória sintonizada em direção ao sistema solar, mas uma nave espacial que poderia fazer isso. Palavras de Avi Loeb. Loeb sugere que atingimos uma radiotelescópios durante seu sobrevoo em Marte em 3 de outubro de 2025. Se isso for tecnologia, pode estar transmitindo mensagens de rádio. E nós queremos interceptar essa mensagem. Se já não foi interceptada, como eu mostrei para vocês na última quinta-feira. Provavelmente já foi. Lembre-se que o 3I Atlas teria deixado a nuvem de Oort há 80 anos. Lembre-se do JP. O JP foi bem claro. O 3I Atlas mandou um recado para as arcas e as arcas retransmitiram para todos os governos do mundo para pararem as guerras e pararem todos os governos opressores. Só isso. Exatamente quando a humanidade iluminou o céu com rádio e armas nucleares. Na melhor das hipóteses, trata-se de um cometa bizarro, rico em CO2. Na pior, trata-se de tecnologia alienígena. De qualquer forma, níquel sem ferro mais cianeto é um sinal. Há algo lá fora, está operando uma refinaria, ou deixando migalhas de pão. Uau! O 3I Atlas é mais do que um cometa, é um objeto que libera subprodutos industriais. Faltam-lhe assinaturas naturais e ele percorre uma trajetória deliberada. Ou seja, uma trajetória que foi calculada meticulosamente. Porque a possibilidade de um objeto natural fazer essa trajetória próximo dos planetas rochosos é praticamente nula. O próprio Avi Loeb fala que é de 0,2%. 0,2%. O universo acaba de deixar uma pista. A questão é se estamos prontos para admitir isso. Quem está falando isso não sou eu. Avi Loeb. Falando para os governos, vocês vão ter que admitir isso, porque se continuar assim, você, loirão, vai ser obrigado a fazer um pronunciamento público. Putin, se prepare. Tanto é, meus amigos, que muito provavelmente na reunião que teve com o Putin no salão, lá nos Estados Unidos, assim como a praticamente todos os líderes ocidentais, a cúpula ocidental, foi para tratar a questão do 3I Atlas. John Brandenburg, PhD, outro corajoso, outro cientista corajoso que fala a verdade.
3 permanece suspeito. Seu contexto é o Oumuamua 2, como eu já disse aqui. Relatos de um encobrimento extraterrestre, sua trajetória sugere uma sonda. Se for refletor simples, é muito grande. Se for pequeno, é energizado. Sua alta resolução de CO2 e H2O é anômala. Se é artificial, é enganoso. Se natural, é inexplicável. Doutor, novamente, aqui postagem do doutor John Brandenburg, 27 de agosto, bem recente. Caros amigos, com base nos novos dados do telescópio James Webb, a composição do objeto 3I Atlas difere drasticamente de qualquer cometa conhecido. E, em vez disso, assemelha-se à composição da atmosfera de Marte ou de Vênus. Portanto, sua designação como cometa permanece suspeita. Ele encontrará Marte no dia 3 de outubro. 3 de outubro estará passando bem próximo de Marte. E o próprio Emily Smith diz que pode, tá? Não é uma certeza, quem sabe até mesmo aterrissar em Marte. Pode. E vai passar aqui, vai terminar o seu trajeto próximo ao Sol em novembro, dezembro. Pois é. Aqui, meus amigos, a composição normal de um cometa. E aqui a composição do 3I Atlas, totalmente diferente. Composição química, assim, drasticamente diferente do que se espera de um cometa. Aqui para vocês. Fato. Contra fatos, não argumentos. Dr. John Brandenburg, novamente. Caros amigos, a composição radicalmente diferente do 3I Atlas de qualquer cometa conhecido significa que se o 3I Atlas deve ser considerado um cometa, então os planetas Marte e Vênus também o são. Então vocês vão ter que falar que Marte e Vênus também são cometas. É isso mesmo. Já que eles emitem muito CO2 e seus produtos fotolíticos em uma coma devido ao vento solar e à irradiação. Ou seja, a comunidade científica está chamando a população de idiota nesse momento. Quem está falando isso não sou eu, é um doutor PhD. Um físico, astrofísico, Dr. John Brandenburg. Se o 3I Atlas é um cometa, postagem dele, então, pela mesma lógica, um ornitorrinco é um pato. Você vai ter que admitir isso. É isso que eles estão enfiando goela abaixo da população. Ele nada como pato, ele tem um bico de pato, ele põe ovos como pato, portanto é um pato. Não, conclusão errada. O ornitorrinco é um mamífero, não é uma ave. Outra coisa totalmente diferente. Pois é. E no caso aqui, em Marte é um cometa. Vou ter que admitir que Marte é um cometa. Literalmente estão chamando as pessoas de idiotas. Até quando? A Loeb falou. Isso aí tem prazo de validade. Vocês não podem fazer as pessoas idiotas o tempo todo. É impossível. Então vai chegar uma hora, as evidências vão ser tão contundentes que vocês vão ser obrigados a fazer um pronunciamento público a nível mundial. A Loeb acaba de apresentar seu novo relatório sobre o 3I Atlas, onde o objeto apresenta um sistema de propulsão esperado por naves produzidas na Terra, liberando subprodutos industriais. Sabendo que o 3I Atlas é uma nave transdimensional, prestem atenção, que pode atuar em várias dimensões e densidades diferentes, podendo atingir massa zero. Inclusive, isto foi demonstrado pelo próprio Dr. Steve Greer, como demonstrado, por exemplo, no experimento Kowalski-Frost, no início do século. Ok? Pois bem. Porém, se eu quiser ser identificado e reconhecido como uma nave pelos cientistas da Terra, apresentarei características que atendem às expectativas dos cientistas. Sim, óbvio. Então, o 3I Atlas não pode se apresentar como uma nave transdimensional, porque se apresentar como uma nave transdimensional, não será identificado pelos cientistas. Estão compreendendo? Então ele vai falar, olha, eu vou me apresentar como vocês esperam que eu apareça, como uma nave dentro das características de uma nave construída na Terra. Para que vocês possam me identificar, como se ele estivesse dizendo, oi, eu estou aqui, eu sou uma nave, eu não sou um cometa. Olha o 3I Atlas falando, oi, eu não sou um cometa, eu sou uma nave. Deu para perceber? Caiu a ficha? Tá difícil? Tá fácil ou tá difícil? Pois é.
Porém, se eu quiser ser identificado e reconhecido como uma nave pelos cientistas da Terra, apresentarei características que atendem às expectativas dos cientistas, para que me reconheçam como uma nave, uma espaçonave dentro dos parâmetros conhecidos pela ciência convencional. Esse texto é meu, tá, meus amigos? É exatamente isso que o 3i Atlas está fazendo, pois a intenção é parecer e se comportar como uma nave que possa ser reconhecida pela ciência da Terra. Pelo menos pela ciência da superfície. Porque não adianta nada o Serviço Secreto Espacial identificar. O Serviço Secreto Espacial tem realmente meios e recursos para identificar qualquer espaçonave transdimensional. Mas a ciência de superfície, não. E o 3i Atlas quer ser reconhecido pela população de forma inequívoca, de forma que ninguém possa negar. Esta é a intenção. Enquanto isso, meus amigos, as baleias jubarte estão se reunindo em grupos de até 200 e ninguém sabe o porquê. Isso ocorre desde 2015 e está se intensificando, aumentando cada vez mais. Como se estivesse alertando o mundo de algo iminente que está próximo de acontecer, como se fosse um aviso. Até a natureza. Lembrando que os cetáceos, segundo o Alex Kohler, são seres que têm uma consciência superior, assim como os golfinhos, todos esses bichinhos da família dos cetáceos. E as orcas também. Só para vocês terem uma ideia. Quando o 3i Atlas apareceu, perguntaram para o Ávila Web, qual a probabilidade disso aí ser uma nave alienígena? Por hora, pelas informações e dados que temos, 3, nota 3. 3. Ok. Depois foi para 4, 5, 6, tá aumentando, 7. E ele falou, e quando chegar no 10, Ávila Web? Quando chegar no 10, aí a comunidade científica e todos os governos do mundo vão ser obrigados, presta atenção, obrigados a fazer um pronunciamento público. É isso que vai acontecer. Esta é a consequência. É como se os seres extraterrestres estivessem obrigando os governos, obrigando o Loirão, obrigando o Putin a revelarem a sua existência. Compreenderam? É isso que está acontecendo. Aqui, meus amigos, olha, presta atenção nisso aqui. Isso aqui tem a ver com o Brasil, tem a ver com um monte de coisa. As profecias. Olha, eu vou linkar o do JP, que já é sensacional. Já é maravilhoso. Eu vou linkar com David Wilcock e as profecias do Arcanjo Miguel. Envolve a dama também, todos os seres interdimensionais. JP, se você é novo no canal, o JP, eu já falo JP há anos. JP é um militar, hoje aposentado. No tempo que a gente falava dele, ele estava na ativa, mas ainda assim ele presta, assim, esporadicamente, ele presta ainda serviços classificados para os chapéus brancos do Serviço Secreto Espacial, facção positiva, ok? E bem resumidamente aqui para vocês. JP é um codinome. Ele não pode revelar ainda a sua verdadeira identidade, por motivos óbvios, mas que logo, logo ele vai poder revelar. Aliás, ele poderá ser também um dos denunciantes do Congresso, talvez não nessa leva de setembro, no dia 9/9, mas também na próxima. É bem provável, é bastante plausível. Seria ótimo ver o JP no Congresso dos Estados Unidos. JP na audiência, numa audiência pública. Abre aspas. JP confirma que os seres negativos são extrafísicos. Uau! JP confirmou o canal Demis Viana Mundo Secreto. Isso é fantástico. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Os seres negativos são extrafísicos. Não são físicos, são extrafísicos. Tanto é que o Michael Salla ficou até meio sem jeito. Mas foi isso que o JP falou. Um fato. Não tem como negar. É inegável. Os grandes jogadores extraterrestres, no caso da Terra, são seres interdimensionais. Claro. Seres do nível 2, 3 e 4 da escala de evolução tecnológica, a escala de Kardashev, que são os mestres do universo. Quem são os mestres do universo? Os seres interdimensionais. Seres físicos são coadjuvantes do universo. Tá? Por mais tecnológico que seja, são os coadjuvantes. Todos coadjuvantes. Os verdadeiros protagonistas do universo são os seres extrafísicos. Confirmando o canal Demis Viana Mundo Secreto, além do Dr. Greer e do Chris Bradson,
Fantástico. Anjos espaciais. Inclusive, JP teve um encontro direto com o nórdico interdimensional, mas é bom salientar aqui que nem todo nórdico é interdimensional. Esse nórdico em específico é interdimensional, ok? Então não vamos confundir alhos com bugalhos, ok? Pois bem, tá combinado então. Vamos lá. Encontro extraterrestre nórdico refere-se a uma experiência vívida. O JP, em sua casa, na quinta-feira, isso aconteceu no dia 21 de agosto, durante o dia. Bem recente, hein? 21 de agosto, caiu numa quinta-feira. Local e início. JP estava cortando a grama da sua casa, que é bastante comum, né? Geralmente as casas dos Estados Unidos tem aquele quintal com grama, a gente vê muito isso nos filmes. É cortador de grama. Quase todo americano tem o seu cortador de grama. JP estava cortando a grama atrás da sua casa, em uma área rural, com uma grande linha de árvores, perto de um riacho e um rio, quando viu algo cintilante na floresta. Talvez um orbe de luz. Ao investigar, ele encontrou uma figura sentada. Imagine vocês. Um orbe de luz. Geralmente os seres interdimensionais são precedidos por orbes de luz. Isso aconteceu, por exemplo, com Chris Bradson. O Dr. Mike Masters também afirma isso com inúmeras experiências, e fala do Ross Contact, que toda vez que um ser interdimensional aparece, ele é precedido por orbes de plasma de luz. Sem falar do Jake Barber. Ok? Muito bem. A aparência desse ser. Físico. A entidade parecia um ser humano normal, aparentemente. Mas era mais construída, mais atlética. Grandão, forte. Parecia que fazia musculação. Como um jogador de futebol americano. E jogador de futebol americano é grande, tá, meus amigos? Tem um ombrão, bração, peitão, grande. Tá? Grande. JP que tem 1,83 m. JP é um pouquinho mais alto que eu tenho 1,80 m. Estimou que a entidade tivesse cerca de 1,90 m. 1,90 m, grandão, tá? Não é magrelo, não, tá? Grande, forte, robusto. 6,3 de altura. Cabelo. Tinha cabelo comprido. Olhos eram ligeiramente diferentes dos nossos, com uma mistura de amarelo dourado no meio e azulado parte externa. O tamanho da íris era semelhante ao de um olho humano normal. Bem interessante. Aqui foi uma ilustração, tá? Mas isso aqui não é uma foto real. Mesmo porque, com essas características aqui que o JP pintou para nós aqui, ele era bem mais forte, tá? Bem mais forte. Esse aqui é um nórdico, mas mais forte que esse aqui, né? Musculoso, tipo bodybuilder. Pois bem, bodybuilder, fortão. Vamos continuar aqui. Uniforme. Vestiu um uniforme azul militar. É típico, né? Como se fosse uma espécie de super traje, bem colado ao corpo. Que parecia futurista e mais justo. Tinha pequenas veias de cor azul, mais claras, que percorriam o traje, que JB observou em outros trajes nórdicos. E acredita que ajudam na circulação sanguínea no espaço, possivelmente conectando as tecnologias eletromagnéticas. Interação inicial de JP com este nórdico. Esse nórdico que tinha certas peculiaridades diferentes dos outros nórdicos que JP teve contato ao longo de suas missões. A entidade estava sentada e convidou para sentar ao lado. Senta aí, meu filho, senta aí, chega mais que eu tenho umas coisas importantes para falar para você. Chega mais, JP. O que JP fez? Não houve comunicação verbal inicial. Geralmente a comunicação é telepática. Mas JP sabia na hora que era um extraterrestre nórdico. Fecha aspas. Presente. A entidade entregou um presentinho para ele, logo de cara. JP, tenho aqui um presentinho para você. A entidade entregou ao JP uma semente de árvore, sobre a qual o JP planeja fazer mais investigações para identificar que tipo de semente se trata. Lembrando que o JP também recebeu sementes dos Homens-Formiga em outras missões. Já falei aqui no canal. O JP recebeu sementes. Está sendo investigado para determinar seu gênero e a probabilidade de ser encontrado na Flórida. Talvez, lembrando que o JP mora na Flórida, tá? No estado da Flórida. Talvez, né? Talvez essa semente seja encontrada no estado da Flórida. Interessante. Uma semente que pode propiciar cura, não sabemos. Ok? Pois bem, não vou ficar especulando sobre.
JP e Dr. Sala realizaram algumas investigações e têm uma ideia do tipo de árvore, mas JP precisa investigar mais antes de revelar publicamente. Eles planejam abordar o assunto em um vídeo de atualização no futuro. Quem sabe vão revelar a origem dessas sementes e qual a sua aplicação, né, o seu uso, a sua utilidade. Acho que todo mundo quer saber aqui. A mensagem da entidade. Uau, espera aí. Isso é só o começo. Sentem nas suas cadeiras. Sentem nas suas cadeiras que essa live vai revelar fortes emoções. A mensagem da entidade. JP perguntou à entidade de onde eles eram. Viu, de onde vocês são, meu filho? A resposta foi profunda. Nós não somos de lugar nenhum. Como assim você não é de lugar nenhum? Já bugou o cérebro do JP. Né? JP falou, como assim? Você tem que ter alguma origem? Não é possível? Como assim? Respondeu, nós somos do passado, futuro e do presente. Passado, futuro e do presente. Isso é característico o quê? Ser interdimensional. Ser interdimensional, meus amigos, não habita um planeta. Ser interdimensional não habita uma linha temporal, linear. Ele está integrado ao cosmos. Isso é a característica de ser interdimensional. Ele pode transitar entre a fisicalidade e a não fisicalidade, entre as densidades e dimensões, livremente, livre, leve e solto. Por isso que eles são chamados de anjos espaciais pelo Chris Bretson. E no passado eles eram confundidos como deuses, e eram tidos como os deuses do passado. Nós somos do passado, futuro e do presente. Filhos de Deus, ou seja, bem próximos à fonte criadora. Em seguida, a entidade acrescentou, nós somos o que vocês às vezes chamam de filhos de Deus. Para você entender, precisa ter uma referência, tá, JP? Isso imediatamente fez JP pensar no livro de Gênesis, onde os filhos de Deus interagem com as mulheres dos homens, e também no livro de Jó, onde os filhos de Deus se apresentam a Deus, no caso, Hashem, em hebraico, para receber ordens. Verdade. Bem interessante. Uma ótima referência. Seres interdimensionais, anjos. JP perguntou se eles eram anjos. Isso é tipo um anjo, assim, na nossa concepção, só para eu entender melhor, é como se fosse um anjo. E a entidade respondeu, presta atenção no que o nórdico interdimensional respondeu a JP. Nós fazemos parte do que as pessoas chamam de reino interdimensional. Coisa que o Demis Viana já fala há muito tempo, Chris Bretson. Pois é. Nós vamos e vimos como queremos, ou como eles nos invocam. Olha que interessante essa parte aqui, meus amigos. Vamos ater nesta fala em específico. Quando nos invocam, para eles estarem aqui, precisa da sua meditação, precisa da sua frequência, precisa da união sagrada. Protocolo de contato, melhor ainda. Coisa que eu já falo há muito tempo. Agora está confirmado. Para a gente atuar aqui, nós precisamos do convite de vocês. Nós não somos intrusos. Não somos pentelhos. Compreenderam? E esta é uma regra universal. Os escuros é a mesma coisa. Entidades negativas extrafísicas, idem. É a mesma regra. Para atuarem aqui, precisam o quê? Serem convidados. Por isso que os escuros estão convidando. Eles não perdem tempo. Eles convidam mesmo. Cabe a nós, né, invocar os seres positivos. Lembrando que ser positivo extradimensional é muito superior a qualquer ser negativo. Incomparavelmente. Vou ter que repetir novamente, para ver se as pessoas conseguem assimilar e entra na cabeça. Vamos lá. Nós vamos e vimos como queremos, ou como eles nos invocam. Fecha aspas. A entidade sorriu a dizer isso. Convida a gente, que a gente vai passar na sua casa. Mas de coração. Não adianta falar, tem que vir do coração. Palavras não servem. Aliás, o universo não ouve palavras. O universo ouve frequência e vibração. JP interpretou isso como uma confirmação de que eles são interdimensionais e podem ir e vir à vontade. Não existem barreiras para esses seres.
Propósito. A entidade afirmou que eles estão lá para ajudar a humanidade. Nosso propósito, nós queremos ajudar e libertar a humanidade. Mas, para tanto, é importante as pessoas nos invocarem. É porque os escuros estão invocando o ser demoníaco aí a todo tempo. Inclusive para cometer atrocidade em Minnesota. Sem falar que existem vários possessos aí. Pessoas do mal oprimindo pessoas. Totalmente possuídas, controladas por seres negativos. A gente pode fazer essa limpeza. É fácil, rápido. Só que precisa da colaboração de vocês. Pois é, tem essa condição. A entidade afirmou que eles estão lá para ajudar a humanidade, para ajudar os governos, Loirão também, Putin, todos aqueles que querem realmente um mundo melhor, a prosperar, para preparar a humanidade para o grande contato e a revelação. Só que você já ganhou a live, mas o assunto é muito mais relevante do que isso. Só por isso essa live já é extraordinária. Vamos linkar essa informação com o Chris Bradsoe, o contatado da dama, a superconsciência feminina, que também é um ser interdimensional. Esse homem diz que a NASA pediu para a sua ajuda. É verdade. Isso é fato, tá, meus amigos? O próprio Ross Contact atesta que o Chris Bradsoe presta consultoria para a NASA, para a agência de inteligência, até mesmo para o governo do Leirão. Tá? Fato. Fato. Inclusive o Eric Burson, né? Provavelmente também a Ana Paulina Luna, da Força Tarefa de Investigação de UAPS. Vamos lá. Vários cientistas também estão entrando em contato com o Chris Bradsoe para entender esses seres interdimensionais. Este homem diz que a NASA pediu sua ajuda para entender os orbs. Orbs, lembre-se que os seres interdimensionais sempre aparecem, são precedidos pela aparição de orbs, de plasma, de luz, que estavam assediando seus astronautas. Assediando não, tentando entrar em conexão com eles. Ele diz que esses são seres angélicos. É isso que ele falou para a NASA, viu? São seres de luz, seres angélicos. Que saem de orbes e podem até ter 38 metros de altura. Aliás, eles podem assumir a forma que eles quiserem. E contra eles, vocês não podem fazer nada. Eles são os mestres do universo. Lembra do He-Man? Mestres do universo? Então, são esses seres, os mestres do universo. Com asas. E até sorriem para os astronautas. Isso aqui é emocionante demais. Pela primeira vez, Chris Bradsoe, um americano. Uau! Não se esqueça, meus queridos, de que seres de plasma ou plasmoides, como denominados por Chris Bradsoe, estão sendo reconhecidos e estudados por 11, não é 1, não é 2, não é 3. 11 institutos e universidades ao redor do mundo. E eu tenho uma listinha aqui para vocês. O plasma é o veículo por onde seres extrafísicos, presta atenção, isso vai valer cada segundo do seu tempo, eu prometo, extrafísicos ou hiperdimensionais ou interdimensionais transitam, passeiam entre o espaço-tempo e as dimensões. Por isso que eles não estão presos ao presente, ao passado e futuro. Eles não estão presos, desculpa, eles não estão presos ao tempo linear. Isso que chegou pro JP, de onde vocês vêm? Do presente, do passado e do futuro. É só linkar os pontos. Eles foram identificados pela primeira vez por pesquisadores italianos na década de 1960, quando foram nomeados como EBANIs, entidades biológicas voadoras não identificadas. Não se esqueça que o contato de Demis Viana é o ser plasmoide hiperdimensional Khalil, que entrou em contato com ele há 5 anos. Eu já contei desse episódio que eu tive, que foi realmente maravilhoso. E tá aqui para vocês, meus amigos. Khalil, grande Khalil. Um ser interdimensional plasmoide. Quando ele chegou para mim, na primeira vez, ele falou, o que você é? Eu falei, eu sou um ser de plasma, não estou preso, igual exatamente como o JP, eu estou todo arrepiado aqui, meus amigos. Estou preso ao presente, o passado e o futuro. Na época eu não entendi, como assim ser de plasma, né? Plasma, o Sol é feito de plasma, mas sabe, com o tempo a gente vai estudando e as coisas vão se esclarecendo. Porque o conhecimento é progressivo. A gente tem que evoluir no conhecimento. Mas tem gente que quer ficar estagnado. É informação de 3, 4, 5 anos atrás. A informação não para. Tem gente que está ainda no movimento Nova Era dos anos 90. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que a informação ela está sempre em processo de evolução. Tem que se atualizar. Esse que é o ponto.
Vida extraterrestre na atmosfera, plasma, o ápice, pré-vida, quarto estado da matéria. Tá aqui, meus amigos, os 11 institutos. Até de Harvard, Smithsonian, todo mundo quer estudar isso aqui. Todo mundo tá aqui. Pois é. Quer entender os seres interdimensionais. Por exemplo, Gerald Light, que foi um psiônico, um agente psíquico da década de 50, bastante conhecido, era um médium. Para ficar mais fácil, um médium, que foi contratado pelo governo dos Estados Unidos para receber a comitiva extraterrestre, no caso que se encontrou com Eisenhower. Interessante. Em 1954. Gerald Light, aqui é um codinome, também conhecido como o pseudônimo de Dr. Carpa, era um ocultista americano, comumente conhecido por sua carta de 1954, a Mead Line, apresentada abaixo, sobre sua suposta turnê de 2 dias na base de Muroc, na Força Aérea dos Estados Unidos, agora aqui, atual base de Edwards, na qual ele relatou ter testemunhado 5 tipos, presta atenção nisso aqui que é importante, 5 tipos distintos de naves que estavam sendo estudadas e manipuladas por oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, com assistência e a permissão de uma raça de seres interdimensionais. Repetindo, raça de seres interdimensionais. Então, quem eram os representantes desses seres físicos? Quem estava tomando a frente? Seres interdimensionais, mesmo porque eles são os mestres do universo. Tem gente que acha que os mestres do universo são os pleiadianos. Não. Andromedanos? Não. Arcturianos? Não também. São seres interdimensionais. Agora, existe ser interdimensional arcturiano? Tem. Pleiadiano? Tem. Só que são coisas diferentes. Se a pessoa não estuda, confunde tudo. Faz uma verdadeira bagunça. Estão compreendendo? Por exemplo, existem seres interdimensionais pleiadianos? Sim, mas nem todo pleiadiano é um ser interdimensional. Compreenderam agora? A mesma coisa com arcturianos. E isso vale para todas as raças. O que ele chama de eterianos. E alegou ainda que o presidente Eisenhower também havia interagido com esses seres. Impressionante. Então, imagine vocês que tinham uma comitiva de seres físicos de Alfa Centauro, pleiadianos, mas quem tomou a frente era o quê? Os seres interdimensionais. São os quê? Os mestres do universo. Lembra do He-Man? Mestres do universo. Eu tenho a força. Quem tem a força de verdade são eles, que são seres próximos à fonte criadora. Documento do FBI, que foi vazado pelo Wikileaks, já faz algum tempo. Divulga documentos secretos que provam a existência de seres extraterrestres de outras dimensões. Apesar que seres extraterrestres de outras dimensões são seres transdimensionais, que é um pouco diferente de seres interdimensionais. Mas pelo contexto aqui, na verdade, ele está se referindo a seres interdimensionais, porque se refere a entidades gigantes translúcidas. Isso é característica de seres interdimensionais. Um dia eu posso mostrar para vocês, tá, meus amigos, que não é o assunto da live, a diferença de seres físicos, interdimensionais e transdimensionais. Resumidamente para vocês, o ser interdimensional não está preso a um lugar no tempo e nem no espaço. E nem a fisicalidade. Um ser transdimensional, já ele é preso à fisicalidade porque ele é um ser de outra dimensão. Deu para entender? Ele é de um ser de outra dimensão física. Então, um pouco diferente. Pois bem, vamos para o próximo. Ele diz que esta é a primeira vez que ele fala publicamente sobre essas coisas, no caso do Chris Betts, embora já saiba delas há 18 anos, porque agora ele recebeu autorização da dama para falar publicamente. E tá aqui, inclusive tem uma matéria que saiu no OVNIs hoje, Estranhos Encontros com Anjos Espaciais. Fabuloso. Inclusive com amplas testemunhas. Tem um astronauta americano que falou realmente que teve encontro com anjos espaciais, sem falar da missão da União Soviética em 1982, denominada Estação Espacial Salyut-7, onde vários astronautas, cosmonautas russos, testemunharam o encontro com anjos espaciais, ou seres interdimensionais. Pois bem, isso é fato. Voltando para o JP novamente. Arcas espaciais.
JP perguntou se eles eram os mesmos que estavam ativando as arcas. Viu? Vocês são os caras que estão ativando as arcas? São vocês, meus queridos? Ao que a entidade respondeu: exatamente, meu filho. Sim, JP, somos nós mesmos. Nós fazemos parte da mesma equipe. Ou seja, nós trabalhamos com os nórdicos físicos. Entenderam? Nós trabalhamos com os nórdicos. A mesma coisa, por exemplo, que aconteceu no encontro do Eisenhower em 1954, onde um ser extra ou interdimensional estava ali representando a comitiva extraterrestre, que se encontrou com a delegação humana. Pois bem. E ali eles fizeram um aviso para os governos: ó, parem com as guerras, a mesma coisa, parem com as guerras, parem de oprimir as pessoas, divulguem as tecnologias. Aí chegaram para o Eisenhower, né, falaram, já tinham feito um acordo pelas costas dele, e os Majestic 12 simplesmente mancharam tudo. Foi isso que aconteceu. Revelação imponente. A entidade mencionou que está próximo. Uau! Viu, o JP chegou para... E a revelação? Está próxima, meu filho. Bem próximo. Falta pouco. E se vocês ajudarem, vai ficar mais rápido ainda. Colaborarem. Quando questionado sobre o que estava próximo, ele explicou a revelação de que eles são. Logo, logo, vocês vão entender a humanidade. Nós vamos nos revelar para a humanidade. Uau! Uau! São vários elementos diferentes, meus amigos. Flash solar, erupções solares, né, que é o flash solar, forças exógenas, 13 Atlas, os nórdicos, ativação das arcas, Loirão realmente entrando num combate contra os trevosos. Uma combinação de fatores. É claro que os escuros vão usar de todas as artimanhas, inclusive o próprio nórdico vai falar para vocês daqui a pouco. Eles vão cair atirando. A revelação de que eles são, a revelação de nossa existência. E eles vão falar: olha, um dia vocês serão como nós. Vocês são seres interdimensionais e não sabem disso. É claro que vai demorar um pouco, mas vocês vão chegar lá. O contato direto, a divulgação de quem somos e o que temos feito pela humanidade. Está bem próximo. Está por um fio. Por milhares de anos, a entidade parecia saber que JP divulgaria essa informação. Uau! Espetacular. Discernimento entre o bem e o mal. Ele fez uma advertência, presta atenção. Uma parte crucial da discussão foi sobre como diferenciar as entidades boas das más, porque, como eu disse para vocês, existem também seres extrafísicos do mal. Claro, o Dr. Greer é bem claro quanto a isso. E são terríveis, tá? São bem piores que seres físicos. Sentir a energia. Então você tem que sentir energias. Por isso que você tem que ter uma vibração elevada, para você conseguir distinguir um ser negativo de um ser positivo. A entidade nórdica advertiu que existem os maus, que afirma ser bons. Eles se apresentam como bonzinhos para enganar as pessoas. Estão entendendo? Vão vir com palavras bonitas, falar manso, né? Porque tem gente que acha que falou manso é porque é do bem. Mansinho, não, porque nós vamos trazer amor, não sei o quê, mas o mundo será destruído, viu? Alguns poucos apenas, nós vamos ver com uma nave espacial aqui, é uma nave Jerusalém linda, maravilhosa, e meia dúzia só que cabe numa Kombi. Tá? Vão ser levados do planeta e o resto vai ser tudo destruído. Tudo por amor, maravilhoso. Tipo de coisa, meus amigos. Esse tipo de desinformação. Dando um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Palavras bonitas, canalizações lindas, maravilhosas, mas ali recheada de desinformação. De mentira. E eles podem, sim, inclusive está até na Bíblia, pode se apresentar como um anjo de luz. Pode, engana mesmo. Se você não tiver boa informação, tiver municiado de boa informação e vibração elevada, você pode ser uma vítima. Sentiu uma sensação bonita e uma energia muito positiva, vindo da entidade nórdica que ele encontrou, confirmando sua natureza benéfica. Interessante, né? Maravilhoso. A principal característica da entidade, extrafísicas negativas. Presta atenção, a principal característica das entidades extrafísicas negativas, em contraste com as positivas, é que os negativos se alimentam do medo. Do medo. Por isso que é importante você assistir a live inteira.
se alimentam do medo, do ódio. Né? E à medida que você está dominado pelo ódio, pelo medo, eles podem possuir você. Pode ser um entrante, imagine só. Foi o que aconteceu com o atirador de Minnesota. Um exemplo só para vocês. Pois é. E que os negativos se alimentam do medo, utilizando mensagens do fim do mundo. Quantos aí, meus amigos? Você deve ter visto, né? O pessoal fala, não, sou da transição, mas fala do fim do mundo o tempo todo. Não, porque todos o litoral do mundo inteiro vai ficar arrasado, vai ficar debaixo d'água. Já viu por aí? Toma cuidado com esse tipo de coisa. Toma cuidado. Não, todo o litoral vai ser... Ou se não, olha, vai ser dizimado a população, mas 20%, 30% aí vai ser salvo. Mas a civilização vai ser destruída. Toma cuidado. Os profetas do fim do mundo. Se alimenta o medo utilizando mensagens do fim do mundo para exigir subserviência. Porque eles querem o medo, claro. Se eu falo do fim do mundo, você vai ficar com medo. E assim é uma forma deles controlarem, manipularem a sua mente, porque eles querem subserviência. E por que eles querem subserviência de seus contatados? Criando um vínculo de dependência espiritual e emocional. Um ser positivo não quer que você seja dependente dele. Pelo contrário. Ele quer que você exerça seu poder nato, psíquico, e evolua. Ele não quer que você fique debaixo da saia dele pro resto da vida. Pois é. Pois é. E eles adoram ser adorados. Interessante isso. Outra característica de seres do mal, negativos. Eles gostam de ser adorados e venerados. Diferente de seres positivos. O nome de Jesus. Lembrando, meus amigos, todos os seres interdimensionais, Jesus é um ser interdimensional. Segundo o físico Michael Bravica, PhD, Jesus, um ser interdimensional, estão aqui bem próximos. Estão esperando o nosso convite para se manifestar no mundo e expulsar essa horda de seres negativos. E eles podem fazer isso rapidinho. Porque expulsando essa horda de seres negativos, todo o mal que está conectado a eles vai se esvair também. Estão compreendendo? E as pessoas más que são controladas por eles vão para a cadeia, vão ser detidos. Nome de Jesus, Yeshua. Apesar que Jesus eu não gosto muito, que é um nome inapropriado. Yeshua, Jesus. Ok? Mas o mais importante é a vibração, a frequência, essa conexão. O JP mencionou que quando se pronuncia o nome de Jesus e Yeshua, ou seja, tem essa conexão, que é muito mais que pronunciar, mas é ter uma conexão energética, vibracional, os seres negativos vão embora porque não gostam de ouvir esse nome. No entanto, a entidade nórdica reagiu positivamente, sorrindo quando o JP disse Jesus. De fato, confirmou, ele é um ser interdimensional, conheço ele. Se você não está maravilhado, deveria estar maravilhado nesse momento. Experiência pessoal do JP. JP acredita ter uma capacidade espiritual inata para sentir e discernir essas energias. Ele associa a sua espiritualidade desde a infância, desde a tenra infância. Inclusive experiências com seu pai, orando, e a capacidade de ver a escuridão. Claro, meus amigos, entendam o seguinte, Chris Bradson foi escolhido pela dama, ele era pentecostal. Crente, evangélico, ultraconservador, mas tinha um coração puro. E é isso que importa para esses seres. É claro que hoje o Chris Bradson tem uma concepção diferente. Ele sabe que se trata de seres interdimensionais. Inclusive a dama falou, eu sou do Egito, inclusive. Tanto é que ele foi perseguido pelos seus antigos irmãos, como um herege, falando que ele tinha o demônio no corpo. Mas o mais importante para eles é o que? A frequência e a vibração. Não é nem o conhecimento. Nem o conhecimento. Chris Bradson, se você olhar, é um amor de pessoa, gente. É uma pessoa simples, você vê coração sincero, uma coisa realmente impressionante. Não é à toa que ele se tornou o porta-voz da dama. Inclusive, experiência de seu pai orando, capacidade de ver a escuridão em pessoas antes de elas falecerem. Então ele já pressentia, você já viu pessoas que têm realmente essa capacidade. Elas começam a perceber, tem uma névoa escura na pessoa que antecede o seu desencarne.
JP e seu pai tinham esta capacidade. Ele enfatiza que o discernimento não é baseado na aparência, mas no que se sente na presença deles. Interessante. Então você se sente um igual. Você não fica naquela condição de subserviente, se rastejando como um verme. Nota, Jesus também é um ser interdimensional, assim como os grandes mestres do passado, como Buda, por exemplo. Krishna também um ser interdimensional. Os deuses da antiguidade, como afirmado pelo físico Michael Pravika, PhD. Pois é. Por exemplo, meus amigos, Lafayette Hon Hubbard, fundador da Cientologia, para quem não sabe, isso aqui é uma informação do Dr. Steve Greer, juntamente com Jack Parsons, que trabalhava nos rituais de Babalon, rituais sexuais para invocar seres negativos, foram os primeiros a disseminar a ideia de que abduções em massa eram causadas por extraterrestres malvadões em busca da genética humana. Isso é mentira. Mentira! Tem que desmistificar as coisas. Não há mais tempo para perder tempo com desinformação. Como forma de se replicar e substituir humanos. Isso não é verdade. Não é verdade. Quem faz isso é o quê? Os humanos. Para abduzir pequenos, para levar em estações underground, para serem agentes psíquicos, para serem escravizados. Os verdadeiros OVNIs muambeiros. Eu já falei isso na última live, inclusive. Com amplas provas. Eles implantam a ideia de cowboys no espaço em guerras contínuas, no cosmos, para esconder que a verdadeira causa da negatividade era extrafísica, através de invocação de seres negativos. Essa que é a intenção. Como, por exemplo, os rituais sexuais de Babalon, ou culto telema do Aleister Crowley, ou a Sociedade Vril. E também para ocultar do público que a forma de expulsá-los reside na alta frequência e na interação por meio de contato com seres positivos. Por isso, meus queridos, o general Albert, tá difícil, não sei nem se eu não conseguir pronunciar o nome direito dele, não tem problema, tá? Porque a intenção aqui é a informação. O Newton Stumpenbein, terceiro, ofereceu ao Dr. Greer 2 bilhões de dólares. Olha, eu dou 2 bilhões. Ele é Majestic 12, tá? Na época, isso foi nos anos 90, acho que foi em 97. 2 bilhões, Dr. Greer. Fala que os protocolos de contato é uma mentira, é uma fraude. Não funciona. Porque ele sabe que é isso que muda o mundo. Além de várias ameaças feitas. Pois é. Não é à toa que o Dr. Greer viu vários amigos dele sendo desencarnados por esses trevosos. Voltando para o JP novamente. Os nórdicos são vistos como mentores, professores, né? E professores para a evolução da nossa consciência. No caso, os nórdicos interdimensionais, tá? Ajudando a humanidade a descobrir sua verdadeira natureza e usar tecnologia avançada de forma responsável. Os deceptivos ou negativos são aqueles que podem querer ser adorados. Olha que diferença. Ser negativo adora ser adorado. Até redundante, mas exatamente isso. Porque eles gostam de subserviência. Vocês já perceberam que o Deus, pelo menos da Bíblia, pelo menos parte dele, não um Deus verdadeiro, ele gosta do medo. Porque vocês têm que me adorar, porque se vocês não me adorarem, eu vou destruir tudo, vai ter seca, vai ter desgraça, chantagem, genocídio, essas coisas malvadas, de pequenos, de povos inteiros. Isso é característico de ser negativo. São aqueles que podem querer ser adorados e adoram o quê? Configurar religiões para controlar e manipular pessoas. Lembrando que Jesus nunca fundou uma religião. E ele também nunca pediu para ser adorado. Pelo contrário, ele mesmo disse, todos esses milagres que eu estou fazendo aqui, porque eu uso o poder da consciência, vocês também podem fazer. Até podem me superar, inclusive. JP já havia sentido a negatividade de outros seres que abduziram em um incidente envolvendo a Arca do Pacífico. A entidade nórdica explica a JP, daqui a pouco eu vou comentar sobre esse episódio onde JP foi sequestrado por essas pessoas, na verdade, possessas, usando uma interface com entidades negativas. A entidade nórdica explicou a JP que eles se conectam a ele por causa do passado, por causa do que você carrega, o passado de suas gerações.
JP compartilha que seu pai e avô também tiveram experiências indicando um efeito intergeracional, ou seja, de várias gerações, inclusive pela genética. JP foi levado no meio da noite por volta, aqui recapitulando, tá, meus amigos? 3 da manhã, do seu quarto, quando ele estava no Japão, hospedado no Japão, em Tóquio, Japão. E ele se recorda de uma linha de soldados vestidos de preto no seu quarto de hotel, uma pessoa vestida de branco, com o mesmo uniforme no final do corredor. JP escreveu essas pessoas como do mal, muito más, e sentiu uma grande vibe negativa vindo deles. Eles eram humanos, possivelmente trabalhando para a DS, ou sendo o quê? Chapéus pretos. Eles usavam máscara cinza escura que cobriam o pescoço e todos tinham o quê? Rostos, alturas e vozes semelhantes, como se fossem clones. Levando o JP a questionar se eram clones. Nota: possivelmente eles estavam conectados a consciências negativas de seres malignos. Por isso que eles falavam tudo igualzinho. Estavam conectados a uma interface do mal. De seres extrafísicos negativos. Se você duvida, eu vou dar para você. Isso aqui, meus amigos, está escrito no templo de Hathor, no Egito. Presta atenção. Logo que você entra, tem essa mensagem para os peregrinos. Olha que maravilhoso. Como que um ser positivo detesta adoração? Presta atenção. Porque é uma questão de sobrevivência, é um vínculo de dependência. Eles não querem que nós dependemos deles. Pelo contrário, que nós possamos caminhar com as nossas próprias pernas, espiritualmente. E usar as nossas habilidades psíquicas. Mesmo porque o ser humano é um ser interdimensional em potencial. Eles podem ser exatamente como nós somos. Veneração ao sagrado eterno feminino. Templo de Hathor. Logo na entrada, tem essa inscrição. Isso aqui é maravilhoso. O culto à veneração ao sagrado eterno feminino vai além dos gnósticos e seu culto a Sofia, personificada em Maria Madalena. Trazendo como homenagem o culto à veneração ao sagrado feminino, um texto escrito na entrada do templo da deusa egípcia Ísis, tá? Ísis. Mas Ísis e Hathor são a mesma entidade. Tudo bem. A única coisa que peço é para que entre em meu templo com respeito. Entidade interdimensional, falando para nós. Para ajudá-lo. Eu não preciso de sua devoção. Não, eu não preciso disso. Quem precisa são os negativos. Mas de sua sinceridade. Não preciso nem mesmo do seu credo, mas de sua sede de conhecimento. Não é à toa que a Hathor entrou em contato com o pentecostal fundamentalista. Pois é, que é o Chris Bledsoe. Não tá nem aí com o seu credo, ela quer saber da sua frequência, da sua vibração. Podereis entrar mesmo com seus vícios. Não vou ficar pedindo nada, não tem dogma aqui. Eu quero ver o seu coração agora. Seus medos e seus ódios, do maior ao menor, pois eu posso te ajudar a transmutá-los. Você pode olhar para mim e me amar na pessoa de sua mulher, de sua mãe, de sua filha, de sua irmã, da sua amiga, até mesmo da sua amante. Mas nunca, presta atenção nisso aqui, mas nunca me olhe com uma autoridade maior do que a sua, ou a minha acima da sua. O Horus Osíris renascido. Se a sua devoção a qualquer deus, olha só isso aqui. Isso aí foi escrito há milhares de anos atrás, no templo de Ísis. Se a sua devoção a qualquer deus for maior do que a sua devoção ao Deus dentro de ti, Deus dentro de ti. Porque nós somos o quê? Fractais da fonte criadora. Você está negando que você é um fractal também da fonte criadora. Se você pegar, por exemplo, o livro Mensageiros do Amanhecer, do Conselho dos Nove, eles falam: nós não somos Deus. Nós somos parte de Deus, assim como vocês também são. Por isso, não se sinta inferior a nós. E vai mais longe. Olha o que Ísis diz. A superconsciência feminina. Se sua devoção a qualquer Deus foi maior do que sua devoção ao Deus dentro de ti, você ofende a ambos e ofende a um. Aliás, Jesus fica muito ofendido quando ele é adorado. Tô falando sério. Ofendido. Você está ofendendo Jesus quando você adora Buda, Hathor, qualquer um. Boa jornada, peregrinos. Isso é o despertar da consciência de verdade. E sair da Matrix.
JP sente que sua missão é compartilhar essas informações e experiências para ajudar a humanidade a avançar com paz e amor. E para que as pessoas acordem para a realidade dos contatos e do reino espiritual. Ele tem viajado ao mundo falando sobre suas experiências. A entidade explicou que eles não podem interagir diretamente, tanto quanto gostariam, porque existe muita negatividade e as pessoas não estão fazendo os protocolos, não estão se fazendo união sagrada, obviamente, e muito menos meditação. Mas isso pode melhorar. Depende o quê? Da nossa colaboração. Por isso estamos sendo convocados. Tanto quanto gostariam, devido à sua tecnologia avançada, mas que eles deixam-nos evoluir e aprender com nossos erros. É como se fosse uma criança andando no triciclo. E a humanidade é exatamente isso. Para nos ajudar a aprender a andar de bicicleta. E vai ter que aprender a andar de bicicleta bem rapidinho. Chega de ser criancinha. E querer papinha de neném. Chega de ficar na 5ª série. Já passou do tempo. Metaforicamente falando sobre tecnologia e evolução da consciência. Após a conversa, JP olhou para a linha da árvore e viu uma nave entre elas. Porque ali tinha várias árvores. Ele viu uma nave. Quando ele olhou de volta para a entidade, ela havia desaparecido. Do nada. Sumiu. Ser interdimensional. Ao olhar novamente para a linha das árvores, a nave também havia desaparecido. Isso reforça a afirmação da entidade. Viemos e vamos quando quisermos. Sensacional. O tempo não existe em nosso reino da mesma forma que existe no seu reino. Sua consciência está conectada a todas as coisas passadas, presentes e futuras. Ou seja, não estão presos ao tempo linear. Em suma, o encontro extraterrestre nórdico de JP descreve uma interação com um ser de alta estatura, aparência humana mais atlética, bem musculoso. E alguém pode falar assim, por que ele se apresenta dessa forma? Porque ele se sente bem, né, Liette? Ele tem afinidade, ele pode se apresentar até como um cachorro, um gato. Ele é um ser interdimensional. Para ele não existem barreiras, mas ele se sente bem assim, existe uma afinidade com ele, e ele gosta de ficar assim, de se apresentar dessa forma. Olhos distintos, uniforme e futurista. Se identificou como o Filho de Deus, do reino interdimensional, os mestres do universo, com origem do passado e futuro e presente. A entidade comunicou um propósito de ajudar a humanidade a evoluir, ativando as arcas e preparando para uma iminente revelação ou a divulgação total e absoluta. David Wilcock, sobre a chegada do Cristo cósmico. Uau, isso linka perfeitamente com as informações do JP. Chris Bradson também. E sem falar do Dr. Steve Greer. David Wilcock relata que há fontes da aliança, presta atenção nisso aqui, para tudo que você está fazendo, mas concentra. Entre em meditação nessa live. Todo mundo agora em processo meditativo. Presta atenção. Tão focado como se estivesse em meditação. E se você estiver focado, meus amigos, vocês podem até ter experiências, porque a energia aqui está realmente fabulosa. Para se conectar com os seres positivos. David Wilcock relata que há fontes da aliança confiáveis que estão alertando que os Estados Unidos estão à beira de uma batalha com a Venezuela. Com muito boa chance de que o palácio presidencial seja bombardeado. David Wilcock. E as forças aniquiladas, com o objetivo de derrubar Madurinho. Inclusive o Alex Jones no X fez uma postagem. Eu digo, Alex Jones, sou a favor da derrubada do regime venezuelano. Alex Jones, explica por que apoia as ações do presidente Loirão para derrubar Madurinho. Não gosto, abre aspas, palavras de Alex Jones. Não gosto de nenhuma dessas batalhas, nem eu, ninguém. Eu não gosto de guerra. Mas essa é a nossa caixa de areia, verdade. Não gosto de mudança de regime, mas eles estão manipulando o nosso pleito. Inclusive, existem denúncias que a USA trabalhou junto com a Venezuela para manipular, né, o pleito 2020. É isso que ele está se referindo. E nos inundando com substâncias ilícitas.
Não sou de empurrar coisas ofensivas, mas eles começaram. Verdade. Então é realmente uma questão de defesa. Quer você seja a favor ou não, está prestes a acontecer. Pois é. Foi dito a David em 2009, onde David Wilcock recebeu essa profecia. Diretamente do arcanjo Miguel, que também é um ser interdimensional. Aliás, todos eles estão se manifestando. Lembra-se, você se recorda, meus amigos, que eu falei para vocês? Aliás, é uma informação, né, do 2022, começou a vir em massa. Aos poucos, é óbvio, é um processo progressivo, é paulatino. Os seres interdimensionais começaram a se manifestar no mundo. James Gilland, de fato, está acontecendo com amplas evidências. Todos eles estão voltando. Osíris, Ra, inclusive o David Koch fala que Ra e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Porque no Egito o arcanjo Miguel era conhecido como Deus Sol, Ra. A mesma entidade. A mesmíssima entidade. Assim como a dama também tinha vários nomes, né, que eram atribuídos a ela de acordo com a cultura de cada povo. Hathor, Vênus, Afrodite, Maria, etc. Foi dito a David em 2009 que o plano envolvia a salvação da humanidade de uma força negativa profundamente infiltrada na sociedade, ou seja, os seres extrafísicos negativos. Esse plano está se desenrolando agora com a presença da Guarda Nacional, fato, inclusive já falei sobre isso na live, sendo visível em Washington, D.C., esperada para expandir para 19 estados até meados de novembro, uma verdadeira limpeza da superfície. Essa visibilidade visa normalizar a presença militar na cidade e servir como impedimento visível. A aliança pretende usar isso para retomar nosso grande país naqueles que desejam nos fazer mal. Não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, porque vai reverberar no mundo. E está aqui a fonte para vocês, meus amigos. Até da Al Jazeera saiu. Aliás, tem várias fontes diferentes. Quando e por que a Guarda Nacional já foi mobilizada nos Estados Unidos? Eu só peguei um trechinho aqui para vocês que corrobora diretamente com a alegação do David Koch. A autoridade do Pentágono confirma à Fox News que até 1.700 membros da Guarda Nacional devem se mobilizar em 19 estados nas próximas semanas. Mais que confirmado aqui. Enquanto isso, meus amigos, aqui falando do Madurinho, né, Venezuela. Pois é. Vários gatilhos. O primeiro gatilho, que vai iniciar as detenções em massa. Prisão de uma pessoa importante dos escuros, provavelmente, e tudo indica que seja o Jorge Sorinhos e o seu filho. E a queda de um país. Qual é o país? A Venezuela. E isso vai ser uma sucessão de eventos com um verdadeiro efeito dominó, cascata. Aí começa a libertação. Segundo David Wilcock, tá? David Wilcock e o arcanjo Miguel. Segundo David Wilcock. Alerta. Venezuela sobre ataque cibernético dos Estados Unidos, apagão na Grande Caracas e em outras regiões da Venezuela. Na verdade, não foi os Estados Unidos, porque toda a infraestrutura da Venezuela já está em frangalhos faz muito tempo. Tá, meus amigos? Sucateado. Tá? Um sistema totalmente sucateado. E ali falta energia desde 2019. Fica assim, tem apagão diário ali. Tá? Então talvez não seja este o caso. Inclusive eu fiz uma pesquisa no Grog, né, e confirma isso daí. Enquanto isso, meus amigos, o governo do Loirão denuncia Ortega, da Nicarágua, por desaparecimento de pastor evangélico. E o Ortega tá falando que foi abduzido por Grey, né, gente? Claro que não, né? Eu tô sendo irônico. E por draconiano, claro que não. No caso, o draconiano aqui é o próprio Ortega, né? E o Grey. Desde 2024, a ditadura Murilo Ortega desapareceu pelo menos 20 nicaragüenses, incluindo mães, idosos e, mais recentemente, um pastor evangélico. Após prisões injustas. Suas famílias merecem saber seu paradeiro agora e não sofrer a vitimização secundária de uma ditadura cruel. Diz trecho da publicação do Escritório do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos. A denúncia dos Estados Unidos reforça a política de perseguição do regime de Nicarágua contra lideranças religiosas e opositores. Exército conjugal.
Em março, para quem não sabe, a Assembleia Nacional da Nicarágua aprovou uma reforma legal para conceder à primeira-dama Rosário Murilo o controle direto do exército. Imaginem vocês. A medida consolida um modelo de poder familiar que domina o país há mais de uma década, análogo ao regime, por exemplo, da Coreia do Norte. Sem colocar e sem tirar, exatamente igual. Elimina qualquer contrapeso ao casal presidencial, que manda e desmanda. Se isso não é ditadura, eu não sei mais o que é. Pois é aqui, Gazeta do Povo. Estados Unidos move navio de batalha pelo canal do Panamá e aumenta o cerco ao Maduro. As Forças Armadas dos Estados Unidos ampliaram nesse sábado, dia 30, sua presença no Caribe ao deslocar e cruzar o cruzador de mísseis USS Lake Erie, no canal do Panamá, de acordo com a Reuters. A travessia foi formada por jornalistas internacionais que acompanharam a movimentação da embarcação e estava ancorada no porto de Rodman, no lado do Pacífico. O movimento faz parte da estratégia do governo do presidente Loirão de intensificar a pressão sobre o regime do déspota Maduro, acusado por Washington de liderar o cartel de Los Soles e de estar associado a outros grupos do crime envolvidos com narco, você sabe, de substâncias na América Latina. Voltando à profecia do Arcanjo Miguel, que é um ser interdimensional, tenha isso em vista. A profecia do Arcanjo Miguel são um corpo significativo de informações canalizadas por David Wilcock, que se identifica como o profeta relutante, ok? E se sente abençoado por estar no epicentro dessas revelações. Essas profecias, junto com o material da Lei do Uno, tá? Lei do Uno, que foi canalizado nos anos 60, né, Neto, se eu não me engano. Um livro bem grande, parece uma Bíblia, tá? Acho que tem mais de 1.200, 1.300 páginas. Pela Carla Hurtek, como que é o nome dela mesmo, Neto? Carla alguma coisa. Agora esqueci. Fornece uma estrutura para entender os eventos geopolíticos atuais. Procura no Google o que você acha, gente. Aí você me fala. A gente vai me ajudar aqui, me dar assistência. É Carla, agora esqueci o sobrenome dela. Fornece uma estrutura para atender os eventos geopolíticos atuais e as transformações planetárias. David Wilcock começou a editar gravações em fita em um estado de transe profundo em 1996. Então, o David Wilcock entrava numa espécie de transe e ele gravava isso em fitas, porque ele nem sabia o que estava falando. Ele não estava consciente do que estava falando. A entidade eventualmente se identificou como Arcanjo Miguel, hiperdimensional, que também é Ra. Interessante. O Arcanjo Miguel, que nós conhecemos da cultura cristã, é a mesma entidade que se manifestava no Egito como Deus Sol, Ra, apresentando muitos temas cristãos. David usou princípios de visualização remota para obter informações verbais, entrando em estado receptivo de consciência, onde as palavras apareciam espontaneamente em sua mente. Impressionante. O Arcanjo Miguel, Ra, também pode entender como Ra, do Egito, também apareceu nas leituras de Edgar Cayce, para quem não sabe. Onde o psíquico, Edgar Cayce, o profeta adormecido, porque ele fazia a maioria das suas profecias dormindo, literalmente, em um estado de transe profundo, falava com uma inteligência onisciente. Durante essas sessões, o corpo de Cayce às vezes levitava, verdade, ele ficava levitando, dormindo, entrando em contato com essas entidades superiores, ou seja, seres interdimensionais. Levitava e a voz era tão alta que as paredes tremiam, causando reações intensas das testemunhas. Miguel é identificado como Ra na Lei do Uno, que é a mesma entidade. Se descreve como um ser de sexta densidade ou sexta dimensão, que segundo o David Wilcock, com certeza, que é transdimensional e interdimensional. Aliás, todo ser interdimensional também é transdimensional. Fica até ser redundante, mas tudo bem. Nem vou entrar no mérito. David não percebeu que Ra e o Arcanjo Miguel eram o mesmo, até a entidade se identificou como ambos durante o canal através dele. A mesma entidade, como eu havia dito para vocês. Então, todo ser interdimensional é transdimensional, mas não... Ruckert, Carla Ruckert, pronto. Carla Ruckert. Não sei como que eu esqueci, sempre falo o nome dela, né? Carla Ruckert. Isso.
Agora, nem todo ser transdimensional é um ser interdimensional. Tá? Essa que é a diferença. Pois bem, vamos continuar. E aqui, recapitulando, meus amigos, isso aqui já trouxe no canal, mas é importante dar essa reforçada. Edgar Cayce teve um encontro com o Arcanjo Miguel no dia 15/7/1928, onde os móveis tremeram, as panelas eram lançadas para todos os lados. É típico de fenômeno de Poltergeister, né? Também isso aqui. Depois disso, ele viu se levitando. E anos depois, ele queria ser chamado novamente para uma grande mensagem. O caso, o Arcanjo Miguel, Ra, no Egito. Na verdade, entenda uma coisa. O Arcanjo Miguel, Ra, representa o quê? O masculino primordial. A gente falou tanto do feminino primordial, né? A superconsciência feminina seria uma superconsciência masculina. Grande mensagem. Miguel reapareceu novamente em 1932 e disse, prestem atenção, as mudanças físicas e espirituais estão chegando para quem tem amor e compaixão. E essas pessoas têm um grande papel a desempenhar. Uma grande batalha final começará em 2020, com a junção de Júpiter e Saturno. Essa será a última grande tripulação antes de recebermos a coroa da ascensão. E a batalha começou em 2020 mesmo. Alguém vai dizer assim, massa, mas que batalha longa, já estamos em 2025. Pois é. A Segunda Guerra Mundial durou quase 6 anos. E nós estamos aqui nos referindo a uma guerra física. Agora imaginem uma guerra de quinta geração e espiritual. Realmente nós não temos parâmetros, referências no tempo para calcular isso. As profecias se referem a eventos como uma inundação bíblica de proporções de Noé, ou a tempestade, storm, enfatizando a necessidade de divulgar a notícia rapidamente para alertar a população sobre o que está por vir. Primeiro sinal, quem gosta de sinal, que estamos de fato a um passo da revelação total. Qual é o grande sinal? Tantas pessoas chegam para mim, eu queria um sinal. Pois bem, primeiro sinal, segundo Arcanjo Miguel, que é Ra também, né, que é a mesma entidade, Deus Sol. Ra, ou Miguel, indicou que a primeira revelação sobre alguém sendo apanhado, preso, uma pessoa importante da Cabal, da DS, seria o sinal que estaremos muito perto da nossa redenção. Desencadeará um despertar popular em massa, como se fosse um gatilho preparado pelos seres interdimensionais. Essa revelação é esperada para ser tão impactante que a mídia será incapaz de manipular a narrativa. E a partir disso teremos, segundo o Arcanjo Miguel, as detenções em massa. Interessante. Provavelmente o Jorge Sorinhos. Provavelmente, pelo menos é o que está se desenhando na superfície. Aqui é uma questão de estamos especulando. Uma das profecias muito pesadas de Ra ou Miguel é a possibilidade de uma aparente encenação especial, ou seja, invasão fake. Eles vão tentar mesmo. Que implica uma invasão alienígena falsa. Isso poderia ser uma tentativa da DS, Estado Profundo, de assustar a população. Está ligada a objetos interestelares recém-anunciados. Sim. Inclusive, o próprio JP falou que eles poderiam utilizar o 3i Atlas, deturpar, usar isso como ferramenta para tentar alavancar uma narrativa de invasão fake. Inclusive, o próprio JP alertou sobre isso. Até eu recapitulei esse post aqui. Preocupação com desinformação. Há uma preocupação de que os chapéus pretos, aqueles que buscam controle e destruição, tentem distorcer esse desenvolvimento positivo com a ascensão da Arca e a chegada de objetos interestelar. No caso, o 3i Atlas. Para criar uma narrativa de invasão alienígena ou um cenário negativo. O objetivo seria manipular a opinião pública para justificar uma agenda de controle global. Pois é. Também foi alertado pelo próprio Dr. Steve Greer. Para conter tal evento, existem contingências. Quem poderá nos intervir, né, Niete? Lembrei do Chapolin, né? Quem poderá nos defender? Lembrei do Chapolin Colorado. A dama. Está aqui. É David Wilcock. Veja como a informação é convergente. Para conter tal evento, existem contingências com mulheres, superconsciências femininas, angélicas. A dama, Chris Bradson, que tem o poder de fazê-los recuar e impedir a invasão. Interessante. E ele colocou no plural. Lembrando que quando a dama aparece, aparecem vários orbes. Então existem vários seres que trabalham junto com a dama.
provavelmente também consciências femininas. A humanidade está no planeta para a ascensão, movendo-se para níveis mais altos do ser. Níveis mais e mais altos do ser. Fecha aspas. Mas também pode se referir, meus amigos, lembrando que uma superconsciência interdimensional pode criar uma interface, que pode ser negativa ou positiva, com as sacerdotisas sagradas, que irão reaparecer novamente. Inclusive, isso é uma profecia antiga de várias escolas esotéricas do mundo. Em várias culturas antigas, fala-se desse retorno de Nihursak, Isis, Shakti no hinduísmo. Alguns acreditam que ela se manifestará no Sri Lanka, em Singapura ou até mesmo na Índia. Outros sugerem que pode se manifestar simultaneamente em várias sacerdotisas da Irmandade do Fogo Eterno. Seria a ordem das sacerdotisas ligadas a Isis. É a energia sexual ao redor do mundo. Positiva, obviamente. Da união sagrada entre o masculino e o feminino, em perfeito equilíbrio. Aguardando apenas um momento oportuno. Então, aqui pode se referir a duas coisas. Tá? Pode ser as entidades que acompanham a dama, porque a dama tem uma comitiva de entidades, né, Nietzsche, que trabalha com ela, ou ela se manifestaria em várias sacerdotisas. Lembrando que tem mais, a segunda tem 2.000 que tem potencial para isso, né, Nietzsche? E parece que já tem 10 ativadas no mundo. A maioria está dormindo. Né? Tem problema com o masculino, odeia homem, é problema. Aí não vou entrar no mérito. Aí só vendo na net, nosso webinário que já foi. Vai ter um próximo ano que vem, né, Net? Pois bem, vamos pro próximo. A versão, né, Net? No caso, a união sagrada, essas coisas. Aqui. O espírito do sol. O cachorrinho quer me atrapalhar aqui, infelizmente. O espírito do sol, o espírito da galáxia, ou Cristo. Lembrando que o arcanjo Miguel representa o Deus Sol. No Egito, era conhecido a mesma entidade. Né? O Cristo encarnado na Terra para salvar a humanidade e garantir a ascensão. Segunda vinda de Cristo é simbólica, tá? Uma metáfora. O que significa a segunda vinda de Cristo? A vinda dos seres interdimensionais. As profecias indicam uma segunda vinda de Cristo, mas um Cristo cósmico, ou seja, energia crística, seres com energia crística. Ok? Então, a segunda vinda de Jesus, ou do Cristo, na verdade, se refere a seres que estão em sintonia perfeita com o Cristo cósmico, ou seja, superconsciência masculinas e femininas, ou seres interdimensionais, com uma nova contraparte física de mestres crísticos, que aparecerão para guiar a multidões iradas, porque as pessoas vão ficar iradas mesmo, principalmente quando perceberem que foram enganadas. Vai ter aquele espírito de vingança, de ódio, que não é positivo para a ascensão. Cada indivíduo terá uma experiência pessoal da segunda vinda de Cristo. E alguém pode se perguntar assim, como que será isso exatamente, Demis? Eu explico. Nota, a aparição de seres críticos trata-se, de, segundo David Koch, da manifestação e do contato em massa com a população por meio de várias entidades interdimensionais crísticas cósmicas. Então, nesse momento, várias pessoas no mundo entrarão em contato direto com seres interdimensionais. Eu fico imaginando Osíris, Ísis, né, Nietzsche? Uma vasta gama de seres diferentes. Arcanjo Miguel, Ísis, Hathor e afins. Thoth, Ningishzida, Enki. Pois bem, o retorno de Thoth, inclusive eu falei isso no último sábado, previsto nas placas Esmeralda, lembra das placas Esmeralda de Thoth? O retorno de Jesus, a volta de Enki, nos escritos sumérios, a expectativa messiânica de todas as culturas do mundo, o despertar da superconsciência feminina e o retorno de Quetzalcoatl na Mesoamérica, Incas, Maias e Astecas, todos os conceitos messiânicos, sem mencionar os povos indígenas e aborígenas que proferiram o retorno dos irmãos das estrelas. Então, na realidade, retratando o mesmo princípio, a chegada das superconsciências ou seres extrafísicos extraterrestres. Até no livro do Alcorão, meus queridos, fala sobre seres vindos dos céus, nos ensinando novas tecnologias. O livro de Enoque fala sobre pessoas vindo até aqui. A tribo Dagon, da África, fala que foram ensinados pelos sirianos. Os aborígenas da Austrália falam de seres das estrelas, que eram seus professores e semeadores. A tribo Hopi
Zuni do norte da América, não, os Estados Unidos, falam dos irmãos das estrelas. No budismo, isso tem no mundo inteiro, é um padrão. No budismo temos Maitreya, como o Messias, que retornaria após uma degeneração do gênero humano, que traria o elixir, a longevidade. No hinduísmo tem Kalki, o 10º avatar do deus Vishnu, que viria nos últimos dias para derrotar o Kali Yuga, o deus da ignorância. Esse deus é um deus muito poderoso, né, gente? Eu falei, tem que ser vencido mesmo, quanto antes. Que dominava o mundo, que impedia a sua evolução. Presta atenção nisso aqui, meus amigos. Rony Vernetti, ufólogo brasileiro, em uma live sobre seres interdimensionais, exibiu a foto de um morador do Brasil, tá? Rony Vernetti, que é o maior ufólogo do Brasil, reconhecido internacionalmente, de uma região remota cuja identidade da pessoa não foi fornecida no vídeo. Tá? A imagem mostrava um ser interdimensional que aparenta ser um ser de luz ou um anjo, registrado no deserto do Atacama, no Chile, também no Brasil. Parece que tem um outro também no Peru. Inclusive tem uma matéria já antiga que eu recuperei para vocês, o que há por trás dos seres luminosos. Fonte OVNIs hoje. Presta atenção nisso aqui, meus amigos, isso aqui é maravilhoso. Ninguém sabe de onde eles vêm, nem quem são, nem qual a razão do seu aparecimento. Agora a gente já sabe. Se você está assistindo o canal do Demis Viana, Mundo Secreto, você está sabendo agora. Constitui algum perigo? Representa um aviso? Um aviso de uma grande transformação. E quer interagir com a humanidade. A imagem marcante lembra o suposto luminoso observado no Arroio de Boi, em Caxambu, município brasileiro do estado de Minas Gerais. Essa foto aqui, ó. Minas Gerais, junho de 2023. Ser de luz. Maravilhoso. Aqui, uma imagem gravada na Amazônia peruana, meus amigos. Ser de luz. Fantástico. Espetacular. A aparição eram muitas vezes precedidas por luzes misteriosas. O mesmo padrão. Lembre-se que eu falei para vocês que a aparição de seres interdimensionais é precedida por orbes de luz? Pois é o mesmo caso aqui. Na selva brasileira, por exemplo, essa aparição foi registrada recentemente e chama a atenção dos moradores como o fogo que esconde outra coisa. Alguns céticos minimizam a questão, tentando dar aquelas explicações xixilentas, sem pé nem cabeça, e tentam explicar o vídeo como um vulcão pirotécnico. Claro que não. Mesmo não existindo no mercado nenhum com essa duração. Pois é. E eu tenho essas imagens aqui para vocês, meus amigos. Isso aqui foi gravado no Brasil. E a aparição desses seres de luz está se intensificando na América Latina. Porque aqui é um grande ponto importante para que a libertação possa se reverberar para o mundo inteiro, sendo o coração de Gaia. Presta atenção. Tá aqui. Olha só isso aqui, meus amigos. Deixa eu colocar aqui. Rapidinho. Retornando, pois bem. Então, meus amigos, isto foi gravado no Brasil. Espetacular. Vamos continuar. Isso aqui é um convite, meus amigos. Por isso que esses seres de luz, esses seres interdimensionais, eram confundidos como anjos no passado. Aí, os escuros simplesmente vieram com uma roupagem religiosa, com subserviência, dogmas, e simplesmente subverteram a mensagem desses seres. Subverteram a verdadeira mensagem de Jesus, subverteram a verdadeira mensagem de Buda e assim por diante. Apesar que de Buda ainda foi preservado muitos bons conceitos, né, Liette? Não foi tão subvertido assim, uns mais e outros menos. Uma vez que a energia negativa suficiente seja purgada, o Sol liberará uma primeira onda de ascensão. O Sol. Por isso que estamos vivenciando o ápice da atividade solar, do ciclo de 11 anos. O ciclo 25 de 11 anos. Segundo Alexei Shevchevsky. Cientista russo. Ativando a consciência e concedendo habilidades acessionadas àqueles que forem mais crísticos, ou seja, com melhor vibração e frequência, e que cumpram o seu dever de casa, sem reclamar. Miguel assegura que não haverá uma mudança de polos catastrófica por 100, 700 anos. Mensagens do fim do mundo. Não, isso é tudo mentira. É fake news de pessoas infiltradas em nosso meio. Isso ocorrerá apenas depois que todos tiverem passado pela primeira onda
estiverem prontos para ascender completamente, para um ser de luz angélico. É justamente o que eu falo para vocês. A finalidade da ascensão e da transição planetária é para que um dia nós nos tornemos exatamente um ser interdimensional, assim como Jesus, assim como o Arcanjo Miguel, assim como Ísis. Por isso eles jamais vão pedir a nossa adoração. Nunca. Eles sempre vão nos tratar como um igual a eles. Um ser de luz angélica, ativação das densidades superiores. Nesse ponto, a Terra mudará seu eixo e será limpa da realidade de terceira dimensão. E os supervulcões e tsunamis ocorrerão, mas não afetarão a humanidade, que já estará em seus corpos de luz. Aí realmente não vai fazer diferença. Apesar que quando a humanidade se tornar uma civilização tipo do 1 e 2 da escala de Kardashev, nós teremos meios tecnológicos para evitar isso. Né? Isso, inclusive, foi sugerido pelo próprio Alex Kohler, sem falar do Dr. Steve Greer. Porque uma civilização que domina e controla o seu próprio planeta e a energia da sua própria estrela, por certo, pode evitar esse tipo de catástrofe. Óbvio. Em 2012, o fim do calendário maia e o início do novo ciclo de 26 mil anos, alinhado com o centro da nossa galáxia, marcou o momento em que a humanidade escolheu o caminho da ascensão em vez da destruição. A partir de 2025, muitos astrólogos consideraram este o maior ano de nossas vidas, 2025, para a mudança e aceleração, com expectativas de avanços tecnológicos, mudanças globais e uma expansão massiva da consciência humana. Inclusive, isso está em consonância com o calendário maia, segundo o Dr. J.J. Rutark. O fim do ciclo descendente de 12 mil anos dos yugas indianos, que seriam as eras, segundo o hinduísmo, especificamente a Era das Trevas, Kali Yuga, que está dizendo adeus, para nossa alegria e satisfação, termina no dia 21 de março desse ano. Muitos sentiram essas mudanças de energia e uma certa leveza. Além disso, aproximadamente a cada 12 mil anos, aproximadamente, a Terra se move através de uma área do espaço chamada folha de corrente galáctica, absorvendo luz de alta frequência. O telescópio James Webb, se você duvida, recentemente capturou explosões de luz brilhante de alto nível vindo do núcleo galáctico, confirmando isso. Nunca antes vistas, e juntamente com o pico de ciclo solar 25, são ingredientes para a evolução humana e a chegada de novos códigos cósmicos de criação para o nascimento de um novo humano. Fantástico. E está aqui a fonte para vocês. Aqui não tem achismo. O Web da NASA revela novas características do coração da Via Láctea. Mudança do DNA. Pam Gregory, um dos maiores astrólogos, pelo menos do Reino Unido, é a maior. Muito respeitada. Sugere que há cerca de 2 mil anos, há cerca de 200 mil anos, os cromossomos humanos foram interferidos, resultando na fusão de cromossomos 2 e 7, e que nos tornou mais humanos e menos multidimensionais. Mas isso vai mudar. Agora a nossa evolução vai ir rumo à nossa verdadeira natureza. Vai seguir o trilho da evolução para nos tornarmos um dia como o Arcanjo Miguel e Ísis, seres interdimensionais. O 24º cromossomo ligado à nossa multidimensionalidade está voltando online. Além disso, Richard Hood, fundador da Escola de Mistérios Jane Case, observou que em 30 de janeiro deste ano, 2025, a passagem de Plutão pelo portal 41 e seu sistema desencadeou metilolona, um aminoácido, iniciando uma mutação genética, não apenas para a humanidade, mas para todas as espécies da Terra. Isso levará a uma metamorfose na ninfa da água em libélula. Uma verdadeira transformação. Um tempo de grande liberdade, nascimento das Siddhis. Siddhis, que significa, uma palavra hindu, que significa habilidades mágicas. E você entende como habilidades psíquicas. Acredite-se que o início dessa mutação será completo até 2027. As profecias de Miguel, conforme apresentadas por David Wilcock, oferecem uma narrativa complexa de eventos iminentes, intervenção divina e extraterrestre, e uma eventual transformação global em direção a uma era de ascensão e paz, apesar dos perigos e conflitos que a precedem. Verdade.
maravilhoso. Consegui apresentar tudo em um pouquinho mais de 2 horas. Se você apreciou o nosso conteúdo, esse estudo, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Então, eu peço isso para vocês encarecidamente. Gratidão.